insigne de ter, na Comissão de Relações Exteriores, conforme requerimento aprovado por esta comissão, a presença da senhora Lilian Tintori Lopes, da senhora Mitzi Caprile Ledesma, cidadãs venezuelanas, lutadoras pela liberdade no seu país, militantes, Lilian, casada com Leopoldo Lopes, líder político democrático encarcerado nesse momento, e a senhora Mitzi Caprile Ledesma, que é a mulher de Antônio Ledesma, ex-prefeito de Caracas. Está conosco também a senhora Rosa Orozco, que teve uma filha assassinada naquele país pelas forças da repressão bolivariana. Está conosco também, eu quero a questão de ter conosco aqui na nossa mesa diretora, o senador Aécio Neves, porque Aécio e eu estivemos em Lima, numa reunião promovida pela Fundação pela Liberdade, com a presença inspiradora e a fala mobilizadora do Prêmio Nobel de Literatura Mário Vargas Llosa. E nessa oportunidade, Aécio e eu convidamos a Lilian e Mitzi, para que viessem aqui ao Senado para dar aos senadores, ao povo brasileiro, aqueles que nos assistem pela TV Senado, que nos ouvem pela Rádio Senado, o depoimento que deram naquela reunião em Lima. Então, nós tomamos, naquela ocasião, conhecimento de mais informações sobre um tema que vem preocupando muito o Senado e o povo brasileiro, que é a escalada de violência do regime venezuelano contra os opositores. A par da gravidade da situação econômica daquele país, essa escalada da violência já foi objeto de uma reunião promovida pelo senador Ricardo Ferraço, aqui presente, com a presença da deputada Maria Corina Machado, que foi arbitrariamente cassada do seu mandato. Sem maiores formalidades, foi cassado o seu mandato popular. Maria Corina hoje não pode sair da Venezuela, mas está presente conosco aqui também, no calor da sua amizade e na solidariedade à sua luta. A nossa política, a política do governo brasileiro em relação à Venezuela, foi o ponto central das indagações feitas por essa comissão ao ministro de Relações Exteriores brasileiro, o ministro Mauro Vieira, que compareceu a esse plenário no dia 24 de março. O ministro Mauro Vieira fez um relato dos trabalhos da Comissão de Chanceleres da Unasul, integrada pelo Brasil, pela Colômbia e pelo Equador. Uma comissão incumbida de promover o diálogo entre o governo e a oposição venezuelanos. Essa comissão já se reuniu 2 vezes, em fevereiro e em março desse ano. E o ministro Mauro Vieira disse acreditar que ela tenha contribuído para diminuir as tensões na sociedade venezuelana. É uma afirmação que foi recebida com cautela por essa comissão. Porque se, de um lado, há um diálogo num nível bastante elevado, nível de ministros, por outro lado, uma sucessão de reuniões sem que se veja resultados concretos pode permitir a protelação indefinida da soltura dos 2 presos políticos, esposos dessas senhoras que estão aqui, e de demais presos políticos da Venezuela, dando um verniz de legitimidade às ações de um regime que transgride as regras básicas da democracia. A situação de desrespeito aos direitos humanos se multiplicam depois na Venezuela
depois das eleições presidenciais, conforme atestam relatórios insuspeitos de muitas organizações que defendem os direitos humanos e das próprias Nações Unidas. Lamentavelmente, o governo brasileiro não tem tomado a atitude que o povo brasileiro, amante da liberdade e da democracia, espera que ele tome. O governo Maduro tem usado de violência e intimidação para aplacar manifestações de insatisfação popular. No final de janeiro, o governo venezuelano, o governo Maduro, conseguiu editar, chegou ao ponto, ousou editar uma resolução que autoriza o uso de armas letais contra manifestações pacíficas. A liberdade de imprensa é ameaçada por medidas de cerceamento econômico contra jornais, contra publicações, cassação de licenças para emissão de rádio, de televisão. A hegemonia do Executivo se estende sobre o judiciário venezuelano. Os ministros da Corte Suprema são escolhidos a dedo pelo chefe do Poder Executivo e chegam eles mesmos a desrespeitar o princípio democrático de separação de poderes. Isso tudo ocorre num cenário de ruína econômica, de desabastecimento, de inflação galopante, de corrupção, de nepotismo escandaloso em favor de familiares dos potentados venezuelanos, enquanto o povo passa por dificuldades crescentes. Venezuela, junto com a Argentina e o Equador, são os únicos países membros do FMI, aliás, que não recebem missões técnicas para verificar a qualidade de suas estatísticas. O direito de fazer oposição, como afirmou ainda há pouco o presidente Aécio Neves, deve ser respeitado aqui ou em qualquer parte da nossa região. Para a nossa região, exigir de outro país o respeito à democracia é uma obrigação nossa e de países que conosco assinaram, através de decisões soberanas, acordos, convenções internacionais, em que o respeito à democracia e aos direitos humanos é uma regra básica. A Carta Democrática da OEA, o Protocolo de Ushuaia sobre o Compromisso Democrático, todas elas afirmam o respeito à plena vigência das instituições democráticas e dos direitos humanos como condição essencial para o desenvolvimento de processos de integração. Uma integração entre os nossos países não pode se dar, é inviável, com ditaduras. Integração pressupõe liberdade, liberdade de comércio, liberdade de expressão, liberdade de manifestação. Não pode haver integração entre países livres e países submetidos a uma tirania. Ninguém pode negar que na Venezuela existem partidos, existe oposição, mas esses partidos são livres para se manifestar? São livres para concorrer a eleições limpas? A oposição pode sair às ruas pacificamente sem se arriscar a levar um tiro na cabeça, como aconteceu com a filha dessa senhora? O Brasil, meus amigos, quer ter peso cada vez maior nas decisões nos fóruns internacionais. Nós temos pretensão de ocupar uma cadeira no Conselho de Segurança das Nações Unidas, como membro permanente. Nós temos a justa pretensão e vocação para influir nos temas internacionais que transcendem a interesses econômicos, que transcendem a compromissos ideológicos, como a questão climática, por exemplo. Nós temos o desejo de ser uma peça-chave nas negociações de acordos sobre temas como comércio internacional. Agora, por que o Brasil, que tem esta vocação, esse desejo, por que o governo brasileiro não atua com seu peso próprio, pelo menos nas questões fundamentais, como as que dizem respeito a direitos humanos e à democracia? Essa não é apenas uma expectativa da comunidade internacional, mas do povo brasileiro.
E não se trata apenas de um desejo da oposição brasileira, mas de parlamentares, políticos e partidos que compõem a base e a situação do governo brasileiro. E eu vejo aqui presente entre nós o senador Ciro Nogueira, que é presidente de um partido da situação e que está aqui conosco. O senador Moca, do PMDB, que é o maior partido presente no Senado brasileiro, que integra a base de sustentação do governo, está aqui presente no seu compromisso à liberdade. Por que o governo brasileiro não age como deve agir? Esta reunião, como lembrou ainda o senador Aécio Neves, é um momento importante para que o governo tome consciência de que um país do nosso tamanho, um país com instituições democráticas ainda recentes, mas felizmente sólidas, não pode se omitir nessa questão, porque é o nosso dever moral e é o nosso dever jurídico. Eu queria encerrar com uma nota pessoal. Eu fui, meus caros amigos, no tempo da ditadura, eu fui condenado a 3 anos de reclusão com base na Lei de Segurança Nacional. E precisei buscar refúgio na França. Assim como companheiros nossos, o senador Serra deve chegar logo mais, no Chile. Eu tenho uma consciência nítida da importância da solidariedade internacional para aliviar o peso da repressão sobre aqueles que sofrem sob regimes ditatoriais. Eu me lembro da mobilização dos exilados brasileiros, em consonância com as forças de oposição que lutavam aqui, para levar aos foros internacionais denúncias sobre aquilo que ocorria no Brasil. Me lembro com emoção da presença de uma delegação de parlamentares brasileiros, chefiada pelo então deputado Paz de Andrade, presente no Senado francês, denunciando perante os senadores franceses, a imprensa francesa e a imprensa mundial, aquilo que ocorria no Brasil, que ocorria contra vítimas, como, por exemplo, com muitas vítimas, como a própria presidente atual, Dilma Rousseff, que sofreu o martírio nos cárceres brasileiros. Houve uma solidariedade internacional para com ela também. Por que agora, quando se trata da Venezuela, essa diplomacia de punhos de renda? Nós não podemos terceirizar para a Unasul um dever que é nosso. Quero dizer aos senhores, e quero que a Comissão de Relações Exteriores registre isto. O senador Serra e eu nos dirigimos ao Ministério de Relações Exteriores pedindo que essas senhoras fossem recebidas pelo ministro. A alegação foi que o assunto Venezuela é tratado no âmbito dessa comissão a que me referi há pouco. E ponto. Não houve sequer alternativa oferecida pelos nossos interlocutores para que um subsecretário de Assuntos Políticos para a América Latina as recebesse. Eu não vou me esquecer disso. E eu quero que a Comissão de Relações Exteriores tampouco se esqueça disso. O apelo que a senhora Tintori fez nas páginas do jornal o Globo é muito simples. É a contribuição do Brasil para que haja uma solução democrática, pacífica para a crise venezuelana. Que nós possamos chegar às eleições num clima de respeito aos direitos humanos, à liberdade de manifestação, à libertação dos presos políticos, o fim da repressão e da perseguição a quem pensa de forma diferente do regime. E a garantia, por meio da presença de organismos especializados, imparciais, que acompanham normalmente eleições, para garantir a lisura do pleito. É demais pedir isso? Não é. Eu, antes de passar a palavra às nossas convidadas, eu peço também ao senador Aécio Neves que, insistindo, os senadores que não estavam presentes aqui, eu lembrei que estivemos juntos na Venezuela, em Lima, e fizemos o convite endossado por essa comissão para que elas aqui viessem. Então, eu passo a palavra, antes de passar a palavra aos nossos convidados, ao senador Aécio Neves. Agradeço a Vossa Excelência, senadora Luísio, e serei bastante breve. Todos queremos ouvir aqui os depoimentos dessas bravas
venezuelanas que têm contra tudo e contra todos lutado pela liberdade, pela democracia, em especial pelo respeito aos direitos humanos nesse país irmão. Eu cumprimento o senador Aloísio pela iniciativa de trazê-las a esta comissão, talvez aqui a trincheira mais visível da oposição no Senado Federal. Cumprimento os inúmeros senadores que aqui estão de diversos partidos políticos e não apenas da oposição, e a eles em especial a minha saudação, porque a causa que nos traz aqui hoje não é a causa de um governo, de uma oposição, eu acho que é a causa da consciência daqueles que, como disse, prezam a democracia e as liberdades. Saúdo de forma muito especial, e se me permitam chamá-las assim, minha amiga Lilian, minha amiga Mitz, com as quais tive a oportunidade de conhecer um pouco mais da realidade venezuelana no encontro recente que tivemos no Peru. E saúdo também a senhora Rosa Orozco, que sofreu de forma absolutamente inimaginável e incompreensível os efeitos da violência naquele país. A minha primeira palavra, e acho que esse é o sentido maior que devemos ter nesse instante, nós parlamentares, representantes das mais variadas regiões do país, é que é percebida de forma absolutamente clara, senador Fernando, a dimensão e as consequências da omissão do Brasil nessa questão em especial. O Brasil por razões que independeram da nossa vontade, a mais importante economia da região, obviamente o país mais populoso também, e naturalmente deveria estar exercendo uma liderança natural nas questões que, sobretudo, atendam àquilo que é essencial para o desenvolvimento da nossa região. Repito, respeito à democracia e aos direitos humanos. Em todos os depoimentos que ouvimos nesse recente evento, o líder Cássio Cunha Lima, o senador Ricardo Ferraço, em todos eles, sem exceção, a cobrança era enorme por um posicionamento mais claro do Brasil, sequer que, se não fosse de solidariedade àqueles que, exercendo a oposição na Venezuela, hoje estão no cárcere, que fosse em defesa da cláusula democrática do Mercosul, um pressuposto fundamental para alianças que se desdobram em várias outras áreas. Portanto, a razão maior que fez com que o senador Aloísio e eu convidássemos as nossas ilustres visitantes para estarem aqui, é para que elas pudessem, com a sua palavra, com o testemunho que aqui trarão da realidade daquele país, sensibilizar não apenas a oposição, mas também aqueles que hoje governam o Brasil. E isso, caríssima Lília, Mitz, Rosa, começa a acontecer. A presença que hoje, e ressalto mais uma vez, de lideranças da base do governo é algo extremamente sinalizador para nós, porque eu percebo que começa a haver constrangimento em setores que, de alguma forma, circundam o governo central, para que a posição do Brasil deixe de ser a da cômoda omissão para uma posição, essa sim, esperada por todos os brasileiros, inclusive, de defesa das liberdades naquele país. Portanto, é importante que tenhamos a noção clara da relevância do papel e da importância do Brasil nesse processo. A escalada autoritária na Venezuela é de conhecimento de todos. E essa é uma característica histórica dos governos populistas, sobretudo quando se vê enfraquecidos, que é a radicalização, que é a utilização de parcelas da sociedade como um instrumento para a sua manutenção no poder, tratando aqueles que divergem das suas posições como inimigos e levando-os ao ledesma inimaginável do cárcere, como acontece há mais de 1 ano e 2 meses com Leopoldo Lopes, há cerca de 3 meses com o prefeito Ledesma. Eu ontem tive a oportunidade de, no plenário do Senado Federal, fazer de público o último apelo para que a presidente da República, a presidente Dilma Rousseff, pudesse, ela que tanto preza as questões de gênero, que por inúmeras vezes se manifestou em cadeias de rádio e televisão, quando ainda podia fazê-lo, em favor das mulheres, do respeito à dignidade das mulheres, aos direitos humanos, uma participação maior das mulheres na vida pública, seria um bom momento para que ela pudesse simplesmente ouvir o relato daquelas que têm vivido as consequências dessa escalada autoritária na Venezuela. Falei, como outros líderes da oposição,
ao vento. Nem tampouco a Presidência da República, tampouco o Ministério das Relações Exteriores se dignou a receber aqui as nossas convidadas. O que vem acontecendo é que outras lideranças, não apenas da nossa região, mas felizmente de outras regiões do mundo, começam a se manifestar e a se mobilizar em defesa daquilo que o Brasil não vem fazendo. No próximo dia 17, me antecipa a minha amiga Mitz Caprilli de Ledesma, o ex-primeiro-ministro Felipe Gonçalves, senador Tasso, governadora Anastasia, estará em Caracas participando da banca de defesa do opositor Leopoldo Lopes. Uma sinalização extremamente importante para o mundo sobre a realidade daquele país. O senador Ricardo Ferraço, cara Lilian, cara Mitz, cara Rosa, propôs no Senado, no plenário do Senado Federal, a criação de uma comissão de senadores para que possam, de alguma forma, suprir essa omissão que nos constrange a todos do governo federal. Inclusive, no momento em que isso for adequado, na visão de vocês, esse grupo de senadores estarem na Venezuela. Portanto, o testemunho que as senhoras trarão aqui, eu tenho certeza, haverá de sensibilizar não apenas os ilustres senadores que aqui hoje participam dessa sessão de enorme repercussão, mas também outras autoridades brasileiras. E o que eu deixo ao final é a palavra que tenho repetido de forma incessante. Quando se trata, ilustre senador Moca, de democracia, de liberdade e de defesa dos direitos humanos, não há que se respeitar fronteiras. Portanto, eu espero que essa histórica visita de Lilian, de Mitz e de Rosa ao Brasil possa sinalizar para o início de uma nova fase na relação do governo brasileiro com a Venezuela, no sentido de permitirmos aquilo que é a essência da luta das nossas convidadas, que não é a derrubada de um governo, ao contrário, é o respeito à democracia, é a possibilidade de que a oposição possa exercer as suas funções fiscalizadoras de contestação das ações do governo em plena liberdade e em plena segurança, que é o que não ocorre lá até hoje. Portanto, caríssimas amigas, Mitz, Lilian e Rosa, contem conosco. Estejam certas que há no Brasil, sim, agora não apenas mais uma oposição vigilante e cobrando ações do governo federal, mas há setores importantes, e aqui nós temos presidentes de partidos políticos, como o senador Agripino, presidentes, como disse aqui, representantes de partidos como o PSB, Ciro Nogueira, presidente do PP, um partido da base governista, senadores do PMDB, extremamente representativos da vida nacional, representante do PDT do Rio Grande do Sul, nosso senador Lazier. Então, começa a se formar aqui um conjunto inédito de forças políticas de várias vertentes, ideológicas e mesmo de posicionamento político em relação ao governo brasileiro, que pode ser, quem sabe, a célula nova, o núcleo novo de uma ação consistente de um país como o Brasil, que já viveu lá atrás também as agruras de um regime autoritário e recebeu, como disse aqui o senador Aloysio, inclusive com depoimento pessoal, solidariedade de outros países vizinhos, da própria Venezuela e de outras regiões do mundo. É hora de o Brasil se levantar e, de forma altiva, dizer que, acima de alinhamentos ideológicos, acima de relações comerciais, está algo que deve conduzir todas as nossas ações: o respeito à democracia, à liberdade e aos direitos humanos. Sejam muito bem-vindas a essa que é a casa do povo brasileiro e que a nossa palavra aqui hoje possa ecoar por todo o país, ultrapassar as nossas fronteiras e, quem sabe, de alguma forma, sensibilizar também as autoridades venezuelanas. Muito obrigado. Muito obrigado, senador Aécio Neves. Concedo agora a palavra à senhora Lilian Tintori Lopes. Antes, porém, quero registrar a presença entre nós do senador Eduardo Azeredo, que foi governador de Minas Gerais e que presidiu essa comissão no momento em que se discutia o ingresso da Venezuela no Mercosul. Também o senador Tasso era membro dessa comissão nessa ocasião e teve uma participação importante nesse debate. Lilian, por favor. Obrigada.
Obrigado. É uma honra estar aqui e representar a voz de muitos venezuelanos que hoje sentem, que hoje vivem um descontentamento absoluto pelo que estamos vivendo na Venezuela. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é obrigado pelas manifestações de apoio que recebemos de nosso país irmão Brasil. Obrigado por haver recebido de vocês, líderes democratas, as suas vozes, os seus pronunciamentos. Estar aqui nessa sala, sentada com vocês, para a gente é uma grande honra. E fica claro que é uma preocupação imensa pela situação de violação dos direitos humanos na Venezuela. Sei que seguem bem de perto tudo que estamos vivendo. Sim, o nosso país está em crise. Uma crise econômica, uma crise social, uma crise política. E estamos dizendo isso com muita responsabilidade. Estamos a ponto de uma crise humanitária e gostaríamos de evitar isso. Não podemos permitir que o direito à vida, que é o nosso primeiro direito, o mais sagrado de todos, seja violado a cada 20 minutos. A cifra de mortes por violência na Venezuela no ano passado foi de 25 mil. E atrás desse número tem 25 mil famílias. Tem 25 mil mães iguais a Rosa. A Venezuela está em crise. Estamos mal há muitos anos. O meu esposo, Leopoldo Lopes, está preso de forma injusta e já tem 1 ano e 3 meses por denunciar o regime de Maduro como um regime antidemocrático, corrupto, ineficiente e repressor. Vivemos essas injustiças e esse regime que não é democracia, porque tem todas as características de uma ditadura. Não tem autonomia dos poderes públicos. Os nossos 5 poderes, uma só pessoa lida com eles. Maduro controla todos os poderes com a ordem superior. Isso não é democracia. Veio com 97% de impunidade, segundo a própria ONU. Ou seja, não existe justiça na Venezuela. Isso não pode ser democracia. Alto custo de vida, filas gigantes para comprar remédio, comprar comida, escassez, inflação de 74%. Um país destruído. Economicamente fracassado. E isso é o que faz é que a mulher venezuelana viva descontente, sem encontrar nem o básico para alimentação, sem encontrar nem remédio, o básico. E sem falar ainda dos enfermos que já não conseguimos cuidar porque não tem nem remédio. Um cantor reconhecido, Jordano, adoeceu, teve câncer, e ele chorava porque ele não podia ser curado em seu país, ele tinha que viajar para outro país, mas ele estava chorando porque ele conseguia ir, mas muitos outros venezuelanos não podem ser tratados em seu país e morrem. Por quê? Porque não tem remédio. Existe uma crise de saúde na Venezuela. Leopoldo denunciou o regime de Maduro, ele denunciou na qualidade de líder responsável, como democrata, e é por isso que ele foi preso. Por pensar diferente a um regime antidemocrático, por pensar diferente de Maduro, e não é o único. Tem presos 2 prefeitos da oposição venezuelana, pessoas eleitas pelo povo, queridas pelo povo, nosso prefeito maior, Antônio, está preso por pensar diferente de Maduro, porque ele ama a Venezuela. Daniel Ceballos, o prefeito de San Cristóbal, está preso há 1 ano e 2 meses por querer uma Venezuela melhor, por ser um líder do progresso. Estudantes estão presos porque protestaram.
E os prenderam arbitrariamente por querer uma Venezuela melhor. O protesto na Venezuela foi criminalizado. Não nos deixam protestar. Quem protesta vai preso, é perseguido, é ameaçado. É seguido pela Polícia Nacional. Quem protesta ou quem escreve algo contra Maduro vai preso. Tem tuiteiros presos. Pessoas que mandam Twitter contra o que está acontecendo na Venezuela. Caricaturistas. Simplesmente por pintar a verdade da Venezuela. Lá não tem mais liberdade de expressão. Meios livres. Tem poucos espaços onde podemos ler verdades de uma forma imparcial, como é o Diário Nacional, o Novo País e as nossas redes sociais. É o único espaço que ainda resta, porque nos últimos anos compraram os meios de comunicação e dominam as editoras, os que saem nos editoriais. O jornal da Venezuela é bem fininho assim, porque não tem nem papel. Essa crise nos tem levado a maior repressão, como disse o nosso amigo, o senador Aécio Neves. A repressão aumenta todos os dias. E é por isso que estamos aqui na região. É por isso que estamos levantando voz para parar essa repressão. Aqui do Brasil estamos pedindo, ajude-nos a parar com essa repressão. Tivemos com 3.414 prisões arbitrárias, mais 200 casos de registro de tortura registrados. Tem muito mais. 44 assassinatos nos protestos. Essas 44 mortes. Esses 44 assassinatos. A maioria deles com tiro na cabeça. Desses 44 assassinatos, apenas 7 foram investigados. E hoje apenas uma pessoa está presa. Essa é a justiça da Venezuela. Entre esses 44 assassinatos, temos o assassinato de Geraldine, a filha de Orozco, que nos motiva a continuar lutando. Eu vou dizer algo para vocês. A nossa luta é uma luta moral. Essa nossa luta é uma luta espiritual. Isso aqui já não é política. Isso é humanidade, gente. É dignidade. Defesa de nossos direitos e da nossa democracia. Hoje, tem 89 presos políticos na Venezuela. Devem ser liberados. Eles são inocentes. Depois de 1 ano e 3 meses, não tem nenhuma prova, nenhuma testemunha que Demian, Marco, não tem nenhuma prova que culpe a Leopoldo Lopes, o meu esposo, de nada, ou de nenhum fato violento. Muito pelo contrário. Nesse julgamento injusto, se avaliou as palavras, as mensagens de Leopoldo Lopes e encontrou palavras firmes, palavras de um líder democrata e sempre chamou o protesto pacífico e não violento. Nós vamos aos países da região com muito respeito, responsabilidade e humildade, com informes qualificados. Quando nós dizemos que na Venezuela não há justiça e que devem ser liberados os presos políticos, não só as esposas dos presos, mas as famílias das vítimas. Dissemos isso às Nações Unidas. 4 vezes foi pronunciado. As Nações Unidas se pronunciaram. Alto Comissionado dos Direitos Humanos, relator contra torturas e comitês contra as torturas em seus documentos. 4 vezes as Nações Unidas já pediram liberdade dos presos políticos na Venezuela. A Anistia Internacional pediu a liberdade de Leopoldo Lopes. Human Rights pediu a liberdade de Leopoldo Lopes e o Estado venezuelano, o governo, não acata essas decisões que são vinculantes com o nosso país e com nossos governos. Violam a Constituição, especificamente no artigo 23. No artigo 23 é muito claro e diz que todo ente que Venezuela representa como Nações Unidas, Venezuela, parte do Conselho de Segurança, deve ser acatado imediatamente. Maduro viola a Constituição e viola os tratados internacionais. Nós levamos o relatório de impunidade e violação dos direitos humanos na Venezuela e
Quero ler 2 testemunhos de torturados na Venezuela, que sempre me pedem que os nomeie, sempre me pedem que fale deles. E estes são 2 testemunhos relatados pela Anistia Internacional. Juan Carrasco, um rapaz jovem de 23 anos. O Juan Manuel recebeu punhaladas, chutes, socos com armas e foi ameaçado de morte e foi violado, estuprado com fuzil. Um dos guardas me salvou, ele disse: não batam mais nele, porque vão arrebentá-lo. E deram um chute até que eu vomitei uma bola de sangue. Esse é Manuel Carrasco. Outro caso que temos, dentro dos 200, apenas registrados, tem muito mais, é de uma mulher que se chama Glória Tobón. Foi detida junto com sua filha 19 de março pela Guarda Nacional Bolivariana em el estado Táchira, Rubia. E ela contou, assim de forma textual, zombavam da gente, nos diziam que iam nos levar para uma montanha e iam nos matar lá, que iam nos cortar em pedacinhos e que iam nos jogar numa fossa e que não iam nos encontrar porque eles iam nos enterrar e que ninguém ia nos achar. São 2 casos de torturas e aqui temos 200 casos, 44 assassinatos e no ano passado nos protestos, onde ficou justificado com números oficiais, com cifras oficiais, a violação sistemática de direitos humanos que é na Venezuela. Quero, além disso, lembrar por que Leopoldo se entregou. Por que é que ele se entrega? Leopoldo se entregou por 3 razões. Não é a primeira vez que o atacam. Em 2008, Chávez o inabilitou. Em 2014, Maduro prende. Ele põe as caras e diz que a justiça é falha. Ele ama o seu país e tem um compromisso com todos os venezuelanos. E a terceira, tirar a máscara do Maduro, a máscara de democrata. E pode dizer, depois de 1 ano e 3 meses, nós já tiramos essa máscara do Maduro. O mundo inteiro sabe que na Venezuela não se vive em democracia. Sabe que na Venezuela, Maduro, junto com sua equipe, elite corrupta que resta, viola os direitos humanos na Venezuela. E sabemos ainda que mais de 80% dos venezuelanos pedem uma mudança e buscam uma mudança e está descontente com o regime de Maduro e pede mudança, e essa mudança que vamos conseguir com o apoio da região, porque não é ingerência pedir apoio quando sabemos de direitos humanos. Nenhum país do mundo que tem uma crise da dimensão que a Venezuela tem pôde fazer alguma coisa sozinho. Precisamos de ajuda de nossos países da região. O que acontece na Venezuela replica na América Latina e em todos os países da região. Ecoa em todas as demais regiões. Precisamos de posicionamentos claros, sem duplos padrões. Pedimos ao Brasil que se levante. Levante a sua voz, Brasil, e ajude a nós, venezuelanos, a levantar essa bandeira, a bandeira da democracia e a bandeira dos direitos humanos. Liberdade, muito obrigado. Eu quero mais uma vez registrar o fato de que nós temos hoje, num outro plenário, um número muito grande de convidados que, dada a exiguidade do nosso espaço, não podem estar presentes aqui nessa mesma sala, mas estão acompanhando por um telão instalado na sala contígua. Quero agradecer imensamente a presença deles aqui. A TV Senado também está nos transmitindo ao vivo. Eu passo a palavra agora à senhora Mitzi Capriles Ledesma. Senador Nunes. Obrigado infinito ao senador Aécio Neves, grandes amigos, afetuosos e atentos ao problema que nós vivemos em nosso país. Com toda a sinceridade, eu devo dizer-lhes,
a Lilian e eu, e certamente a Rosa, que também o menos que nos chama em nosso país, a cada vez que chegamos lá, é patriotas. Nós respondemos sempre ao governo quando nos ataca, sem misericórdia. Nós amamos a nosso país. Estamos junto a um homem que podia fugir do seu país faz tempo, ele não fez, e hoje eles estão presos, continuam lutando a serviço da democracia e da restituição delas. Me permitam, queridos senadores, de forma breve, compartilhar com vocês parte de um discurso que foi dado aqui no Senado há alguns anos. Antônio, acompanhado do senador Tarso e do senador Azevedo e de outros senadores que integravam a Comissão da Política Exterior nesse instante, nesse momento. E permitam-me, ó presidente, de forma breve, não pensem que eu vou ler tudo isso aqui, não se assustem, que o tempo corre. Antônio, dentro do contexto, há 5 anos, senadores, ele disse, ele contou a história, tudo isso aqui ainda está vigente, a história recente da democracia que foi escrita nessas últimas décadas, usou um instrumento petroleiro em nosso país como um elemento para defender a integração, mas nunca como um instrumento para domesticar governos ou governantes que, por uma ou outra circunstância, tenham que lidar com problemas econômicos internos. Começou a defender essa tese na última administração do presidente Rafael Caldeira, que compartilhava essa inquietude com o dignatário, o presidente, orgulho de homem democrata e estadista, o presidente Fernando Henrique Cardoso. Com esse espírito, desde a Venezuela, impulsionamos Unasul, porque vemos nela plataforma como um cenário mais que conveniente para desenvolver políticas não só comerciais, senão que tenha a ver com os protocolos que são importantes, como o protocolo de Ushuaia, o tema da situação de controvérsias ou conflitos com outros países que não podemos sublinhar. Esses são países com virtudes da democracia que também se incorporam na agenda do Mercosul. O problema não pode limitar-se a ver quantas toneladas de alimentos podem vender à Argentina, a Venezuela pode vender à Argentina, ou quanto a Venezuela pode comprar do Brasil. Mas, lado a lado com isso, devemos nos solidarizar e nos preocupar, como fizeram os europeus, pela democracia e pelas normas de ouro da própria democracia. Estimo que existam regras técnicas e protocolos que devem ser privilegiados na hora de tomar uma decisão. E me dirão, por exemplo, quando me refiro à caracterização do governo da Venezuela, que esse desfruta de legitimidade de origem. E é verdade, porque foi eleito com voto popular em eleições presidenciais. Mas é que assim como é significativa a legitimidade da origem de um governante, também deve ser para aqueles dos direitos humanos. Essas são parte das palavras mencionadas por Antônio Ledesma, o prefeito. Aqui mesmo ele falou isso. Parte das palavras que foi pronunciada diante da Comissão de Política Exterior. Antônio Ledesma, como bem vocês sabem, está preso agora na casa que equivale ao mesmo, porque está sendo fortemente custodiado. Não pela quantidade de 120 homens contados foram que entraram em seu escritório, sendo a primeira autoridade civil da capital da Venezuela, a segunda autoridade civil depois do presidente da Venezuela, e foi simples assim, arrancado do seu trabalho. Antes já havia tirado 95% do seu orçamento,
quase todas as competências, 2 apenas não foram tiradas. Ele, uma greve de fome ele fez porque não tinha dinheiro para pagar os trabalhadores, que além de tudo havia tomaram 2.500 trabalhadores que pertencem ao partido do governo, muitos deles. Referendamos uma vez mais diante de vocês, para Lilian, para mim, para Rosa Orozco. Rosa, permita-me dizer o que muitas vezes não te digo na Venezuela, minha profunda admiração do que você significa na nossa vida como mulheres venezuelanas, que além de terem matado a sua filha, você consegue vir aqui sentar diante da gente. Você é um exemplo para a gente. Desculpem esse comentário que eu tive que fazer. Sentimos certamente que não deixamos de fazer pontes, e eu quero com vocês, de coração, com toda a seriedade, dizer isso a vocês. Nem Leopoldo Lopes, nem Daniel Cevallos, nem os estudantes, nem Antônio Telesma, ao prefeito metropolitano foi negado dialogar. Mas como, queridos senadores, vocês dialogam? Como conseguem dialogar com alguém que te enfrente com a lata de gasolina na mão e um fósforo aceso na outra mão? Isso é difícil. É difícil um diálogo desse jeito. Temos que fazer essas pontes para nos levar a uma Venezuela que contemporize e, olhando nos olhos uns dos outros, possamos dizer: você pertence a uma Venezuela que tem 16 anos e meio com um modelo econômico fracassado, mas existe. Formam parte da Venezuela. Mas nós também. Nós somos sem pátria. Nós vamos lutar pelo país que nós amamos. Não somos traidores. Com vocês e o favor de Deus, esperamos, como senadores desse país irmão que temos no Brasil, esperamos um vital, ou talvez mais do que em qualquer outro país ibero-americano, no caso concreto do Brasil. O que vocês representam para a Venezuela é a diferença, seguramente, entre a manifestação, como bem foi dito aqui por Lilian há alguns momentos, dizer onde o governo do Brasil está, de que lado ele está. E isso para os senadores, os seus deputados, o seu povo, isso significa do Brasil a diferença entre Venezuela, que estão pondo as coisas a perder. Honráveis senadores, a palavra agora é com vocês e esperamos que sejam testemunhas presenciais, que estejam nessas eleições parlamentares, que certamente o governo não marcou a data, mas que para nós, como democratas, é indispensável realizar. Muito obrigado, senadores queridos. Muito obrigado. Senhores senadores, senhores deputados, eu quero assinalar aqui a presença de muitos deputados federais que fizeram questão de participar dessa reunião. Eu cito aqui o deputado Isalci, que trouxe até um grande número de convidados que estão aqui na sala ao lado. Aliás, todos eles trouxeram. O deputado Mendonça Filho, o deputado que é líder democratas na Câmara, o deputado Pauderney, que é líder da oposição no Congresso, o deputado Triplo, que agora acaba de chegar, o Eduardo Barbosa, que foi presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, também um conhecido lutador pelos direitos humanos no país, o deputado Marquesan, o deputado Macris e outros que ainda virão até o final da reunião. Ainda há pouco me ligou o deputado Roberto Freire, que também esteve em Lima, que tem um compromisso agora, mas virá logo mais a nossa reunião. E, senhores senadores, senhores deputados, antes de virmos para o plenário da comissão, eu ouvi um depoimento perturbador da senhora Rosa Orozco, que teve sua filha assassinada, sua única filha, de 23 anos, que participou de uma manifestação com um simples cartaz na mão e que recebeu um tiro no rosto. Até hoje, o assassino está impune e ela está aqui com a energia
transformando a sua dor em energia para lutar. Eu, então, a convidei para participar também na reunião e usar a palavra. Eu creio que não haverá nenhuma objeção por parte dos colegas, apesar de não estar prevista originalmente. Eu peço, então, a nossa amiga Rosa Orozco que faça aqui o seu depoimento. Muy buenos días. Muchísimas gracias por atenderme. Muito obrigado por me atenderem. Eu vim aqui andando. Eu me chamo Rosa Orozco, sou a mãe de Lília Moreno. Eu vim caminhando e com uma tristeza muito grande, porque desde que Geraldine morreu, eu estive já em vários parlamentos. E que tristeza que a cada vez que entro no parlamento, digo que eu não consigo entrar no meu, porque o senhor Maduro não nos atende e não atende nenhuma das vítimas. Por diferentes razões. Lamentavelmente, eu estou aqui. É por isso que, essa é minha filha, Geraldine Moreno, a que foi assassinada por um polícia nacional a queima-roupa. Ela estava na porta de casa. Esse policial atirou nas pernas dela e quando ela já estava no chão, Geraldine ele desceu da moto, ela já no chão, e a 10 centímetros do rosto dela, ela deu 2 tiros, onde uma desses cartuchos que foi dado no rosto da minha filha. E no dia 19 de fevereiro de 2014, a minha filha morreu no dia 21 de fevereiro, às 12h30 pela manhã. Esses 2 policiais estão detidos, mas como eu estava explicando ao senador, o problema disso não é que esses policiais estejam presos. O problema disso é que a Venezuela está vivendo essa situação, porque aqui tem 19 mortos, estudantes que morreram no mês de fevereiro, e 19 deles, 6 desses receberam tiros na cabeça pela Polícia Nacional Bolivariana, pela Polícia do Povo e pelos senhores do SEBEN. E esse é o problema que temos na Venezuela. Nós não podemos permitir que essas coisas continuem acontecendo. Eu sou uma mãe, e por ser mãe, é que me dói no meu país. Eu amo a Venezuela, eu vivo na Venezuela, e não vou sair da Venezuela, porque eu não posso permitir que isso que está acontecendo, outra mãe venha viver também. Eu não posso permitir que esse Leopoldo Lopes, o senhor Ledesma, o senhor Ceballos, preso por coisas que eles não cometeram, por coisas que o governo sabe que é culpa dele, porque o governo venezuelano, o povo da Venezuela escapou das mãos deles. Temos uma milícia colectivos que são pessoas civis armadas que vivem matando a todo que pensar diferente do que o governo quer. Numa entrevista que eu fiz, eu disse a Nicolás Maduro, você errou a morta e errou a venezuelana, porque não vou deixar que meu país caia no barranco por culpa sua. Essa é uma violação de direitos humanos, violação à vida, é violação à minha pessoa como mãe, a minha alma, a minha vida foi com minha filha, pois eu não vou permitir que nenhuma outra mãe passe por isso. Não vou permitir que a deputada Maria Corina Machado, porque ela é deputada, porque foi eleita democraticamente, e tiraram dela o mandato que ela merecia. Não quero que matem mais jovens, que nós venezuelanos continuemos morrendo de fome. E é isso que acontece na Venezuela, senhores. E me desculpem, porque a dor que eu sinto por todas essas coisas que estão acontecendo não tem como ser explicado. Eu estive em Táchira, onde vi muitas pessoas. Em Táchira isso foi muito forte. E lá em Táchira, 24 de fevereiro desse ano, voltou a acontecer o mesmo que aconteceu a Geraldine, com a criança de 14 anos, quando um policial
policial nacional atirou. E a criança pedindo, não me mate, não me mate. E o policial deu um tiro na cabeça dele. A única diferença foi que em Geraldino deram no rosto dela e nessa criança deram no cérebro dela, na parte de trás da cabeça. E depois de um ano voltou a acontecer a mesma coisa. Não tem nenhum tipo de dor. O presidente da República não sente dor, os ministros não sentem dor. Geraldino, o ministro da Defesa da Venezuela faz um decreto onde diz que o que sair para protestar, a Guarda Nacional vai ir contra eles. Será que eu vivo em democracia? Será que eu tenho democracia? Essa não é a democracia que eu vivi quando jovem. Isso não é a democracia onde eu posso expressar o que sinto. Entre as coisas que eu vi em Táchira, tem um rapaz que me disse, Senhora Rosa, vou pedir encarecidamente, porque não posso fazer porque tenho medo. Essa é outra coisa que o venezuelano tem hoje. Tem medo. Tem medo de matar os filhos, tem medo de que o governo se jogue contra nós. E o rapaz disse, me deram um tiro nas costas e graças a Deus eu não morri. E me tiraram. Com isso é que a Guarda Nacional dispara aos estudantes venezuelanos. Com isso. Uma bala desse tamanho nas costas desses rapazes. Como é que podemos continuar permitindo essa violação? Como seguir permitindo que a Venezuela continue passando por isso? Senhores, com o coração na mão, eu dou muito obrigado a vocês por haver me atendido. Eu dou muito obrigado por tudo que vocês podem fazer e por todas essas mães da Venezuela que disseram para mim, para falar com vocês aqui. Muito obrigado.